E aí, meus amigos, vamos agora corrigir a prova de analista judiciário da área administrativa do TRT, segunda região São Paulo. Prova esta que foi realizada no último domingo. Muito bem, então venham comigo, que você está aqui. Vamos começar aqui então pela questão de número 47. Prova tipo 1, analista judiciário, área administrativa. Tendo o poder público decidido transferir a prestação de serviço público de transporte de passageiros, a empresa privada optou por fazê-lo mediante permissão e não por concessão. O que significa que? Gente, permissão é um contrato pelo qual a administração pública delega a execução de um serviço público a pessoas físicas ou jurídicas que irão prestá-la mediante sua conta e risco. Legal. Isso aqui é previsto onde? Ó, lá na Lei 8987 de 95, que é a Lei Geral das Concessões e Permissões de Serviços e Obras Públicas. A exploração se dará por conta e risco do permissionário mediante cobrança de tarifa do usuário. Gente, corretíssimo, corretíssimo. Tanto que a forma do particular permissionário ele ser remunerado é a tarifa paga pelo usuário. E geralmente quando o serviço público divisível, por exemplo, transporte coletivo, é prestado por uma pessoa jurídica de direito privado, cobrar-se-á a tarifa que é o preço público. E normalmente, quando o serviço público divisível é prestado pelo Estado, uma pessoa jurídica de direito público, cobra-se uma taxa. Mas aqui é corretíssima, ele cobrará o preço público, a tarifa e lucrará com a prestação. O que se proíbe é um lucro exagerado, mas admite-se o lucro sim. B. Está dispensado o prévio procedimento licitatório. Errado por quê, gente? Artigo 175 da Carta Magna, sempre haverá licitação prévia à concessão e à permissão. C. Se trata de serviço público não exclusivo, passível de exploração privada por autorização administrativa. Mentira, mentira. Nesse caso aqui, ou será uma concessão ou uma permissão. Concessão ou permissão e outra. É um serviço público exclusivo do Estado. O que é um serviço público exclusivo do Estado? Para que o particular possa prestá-lo, é fundamental que ele obtenha uma delegação, ou por concessão ou por permissão, tá? Serviço público exclusivo é aquele que o particular pode prestar. Só que para tanto é fundamental o quê? Uma liberação do Estado, ora por uma concessão e ora por uma permissão. D. Exploração não pode ultrapassar o prazo de 2 anos, prorrogável justificadamente por igual período. Errado por quê, gente? As mesmas disposições no que tange o prazo que se aplicam para a concessão, também se aplicam para a permissão. E nesse contexto aqui, gente, a própria lei 8987, ela prevê que, por mais que a concessão seja um contrato em um prazo certo, olha que interessante, a permissão, ela não tem um prazo certo, ela é a título precário. Por mais que seja um contrato, ela é a título precário, não teria um prazo certo, ok? Tanto que alguns criticam e falam que a permissão, na verdade, é um ato administrativo e não um contrato, ok? Mas a D é falsa porque a permissão ela não tem um prazo determinado, diferentemente da concessão que tem. E será transferida a titularidade do serviço ao permissionário para a sua exploração mediante cobrança de taxa. Primeiro erro, gente. Na delegação por permissão, transfere-se apenas a execução do serviço e aqui cobra-se uma tarifa e não taxa. É a que nos interessa. Mais uma. Os atos administrativos discricionários são passíveis de controle judicial no que concerne. Qualquer ato administrativo, seja ele discricionário ou vinculado, ele pode ser fiscalizado pelo Poder Judiciário no que tange à legalidade. O Poder Judiciário, ele está adstrito à aferição dos aspectos da legalidade do ato administrativo, seja ele discricionário ou vinculado. Exclusivamente eventual desvio de finalidade, quando evidenciado que a administração praticou ato visando a fim diverso. Errado por quê, gente? Qualquer outra ilegalidade do ato, não só no que tange a finalidade, pode ser sim aferida pelo Poder Judiciário, desde que provocado. B. As condições de conveniência e oportunidade, por aqui porque mérito administrativo não pode ser aferido pelo Poder Judiciário, tanto que ele não pode revogar um ato legal de um outro poder. Se é o seu mérito, já paro por aqui porque não pode, seria uma invasão aí à separação dos poderes. D. Aviso de ilegalidade, começou bem, o que inclui também a avaliação da inexistência ou falsidade dos motivos declinados pela administração para edição do ato. É a D que nos interessa. Aí eu falo que é apenas vício de competência. Errado porque, gente, qualquer vício no que tange a ilegalidade o Poder Judiciário pode aferir. Cadê aqui, ó? A Lei 9784, que concerne a competência... Aliás, gente, aqui teve um probleminha de configuração, vamos aqui configurar agora, então. É o momento oportuno para que possamos aqui
corrigir. Opa, vamos lá, cadê você? Opa, agora ficou bonito, agora ficou bonito, agora vai, legal. Opa, calma lá, filha, volta pra cá, volta pra cá. Opa, calma lá que deu chabu, voltou, voltou, muito bem. Agora ficou bonitinho. Vamos lá, gente, ó. Ficou bem nada, ficou pior ainda. A gente tem que dar um espaço aqui, né, gente? Vamos dar um espacinho aqui bonito. Opa, cadê o espacinho? Agora ficou legal. Agora ficou teteia, ficou joia. Lei Federal número 9784, que concerne a competência das autoridades administrativas e sua delegação, nos termos disciplinados pela Lei de 99, que disciplina o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, tem-se que a delegação somente é admitida para órgão hierarquicamente subordinado àquele detentor da competência legal. Errado por quê, gente? Delegação de competência pode ser o quê? Vertical ou horizontal, entre órgãos do mesmo nível. B. Não é admissível a delegação da competência para a decisão de recurso administrativo. Correto. É uma das competências indelegáveis. C. Admite-se a delegação para edição de atos normativos. Mentira. Uma das competências indelegáveis. D. A avocação de competência de órgão hierarquicamente inferior é sempre cabível, independente do ato específico. Errado por quê? Os atos que você não delega, você não avoca. E a E, não é passível de delegação a competência exclusiva, salvo para a prática de atos declaratórios. Errado, gente. Qualquer competência exclusiva é indelegável, não temos exceção. Beleza? Mais uma questão. Suponha que determinado cidadão tenha sofrido ferimentos enquanto aguardava uma audiência em prédio do Poder Judiciário, ocasionados por um servidor que buscava conter um tumulto que se formou no local em razão de protestos de determinada categoria de funcionários públicos. Referido cidadão buscou a responsabilização civil do Estado para danos sofridos. De acordo com o que predica a teoria do risco administrativo, o Estado... De acordo com tal teoria, o Estado responderá objetivamente por eventuais danos provocados, só que pode opor causas que eventualmente excluam sua responsabilidade. Fato do príncipe, aliás, caso fortuito, força maior e a culpa exclusiva da vítima. De acordo com a teoria do risco administrativo, o Estado responde objetivamente por eventuais danos provocados por seus prepostos a terceiros, só que pode opor eventualmente alguma causa que exclua sua responsabilidade. Força maior, caso fortuito e culpa somente da vítima. A. Possui responsabilidade objetiva pelos danos, descabendo qualquer excludente de responsabilidade, como força maior, a culpa da vítima ou de terceiros. Errado, porque ele pode sim opor estas excludentes. B. Apenas responde pelos danos causados em caráter comprovadamente doloso ou culposo. Errado. Dispensar-se-á a comprovação do elemento subjetivo, o dolo ou a culpa. C. Não responde pelos danos causados. Errado, responde sim. D. Possui responsabilidade subjetiva. Errado, é objetiva. E correta. Pode ser responsabilizado independentemente de culpa ou de dolo dos seus agentes, ou seja, objetiva, excluindo-se tal responsabilidade se comprovada a culpa de terceiros, que no caso aqui seria o que? A força maior. Evento humano, inesperado e imprevisível, que afasta a responsabilidade civil do Estado. Doutores, dá para ser feliz. Vamos lá, mais uma! Considere que a administração pública necessite adquirir cartuchos de impressora para diversos órgãos administrativos, a fim de assegurar a reposição de tais itens com regularidade, evitando constante desabastecimento verificado em função dos prazos envolvidos nos procedimentos licitatórios, a cargo de cada órgão para aquisição correspondentes. Considerando a legislação e normatização aplicável, uma das soluções juridicamente cabíveis seria, gente, qual que é o procedimento cabível para que a administração pública evite que várias licitações por vários órgãos públicos sejam realizadas para aquisição do mesmo bem? Sistema de registro de preços. Aquele que participa da licitação, modalidade de concorrência ou pregão, tem o preço registrado, e aquilo vale por um ano, e os órgãos da administração pública, que, por exemplo, aderirem à ata de preços, podem adquirir aquele indivíduo com ou sem licitação. Então aqui a solução jurídica cabível seria o quê? O registro de preços. Olha que legal. A adoção da modalidade convite, mais rápida e que poderá ser adotada a critério da administração, independentemente do valor das aquisições. Errado por quê, gente? Não é um convite no caso aqui, e o convite é só para contratação de pequeno vulto. B. Contratação direta com dispensa de licitação, em razão da natureza comum dos serviços, desde que observados os preços de mercado. Errado, gente.
Na verdade, contratação direta sem licitação, sob o manto aqui da dispensabilidade, seria para valores menores. E aqui nós nem sabemos qual o valor da contratação. C. Adoção do sistema de registro de preços, com possibilidade de adesão de diferentes órgãos e entidades da administração. E S. Que poderão contratar o vencedor com ou sem licitação. A D fala aqui em adoção de chamamento público. Não, gente. A adoção de chamamento público, na verdade, é um instrumento para viabilizar a transferência de verbas para organizações não governamentais, tá? Para os CIPs, OSs. E contratação direta com inexigibilidade, errado por quê? Porque nesse caso aqui só seria possível se não houvesse competição, o que há no caso concreto. E a 5.2, considere que firmado pelo Estado o contrato administrativo para a construção de uma rodovia tenha sobrevindo aumento de carga tributária incidente sobre a mão de obra empregada na execução do objeto contratual. Diante de tal cenário, a empreiteira contratada informou que não poderia concluir a execução das obras com base nos preços contratados, haja vista a majoração de encargos em relação ao momento em que se apresentou a sua oferta no correspondente procedimento licitatório. Considerando a disciplina constitucional e legal sobre a matéria, a gente não se esqueçam do quê? Que os contratos administrativos, eles são comutativos, têm um certo equilíbrio e as prestações são pré-estabelecidas. Tanto que a lei garante o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Então, nesse caso aqui, a contratada teria direito sim ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato. A correta é a C. Caberá reequilíbrio do contrato, mediante aditivo, para restabelecer a adequação econômico-financeira original. É uma garantia da Lei 8666 de 93, que nos artigos 54 até 80 esgotam o tema contratos da administração pública. Beleza? Paro por aqui. Beijo no coração e eu espero que você tenha obtido sucesso nesta prova. Se não foi agora, não importa, não era para ser. Será em breve. Tudo de bom e até a próxima. Valeu!